Salve galera do Cartola Live, tudo bem com vocês? Gente, recadinho rápido importante, se inscreva no nosso canal, siga a gente também no Instagram, @Cartola Live, é lá onde eu tenho todas as lives, todos os times atualizados postados para vocês, e também dá uma olhadinha no nosso vídeo da rodada número 10, o primeiro vídeo depois da pausa para a Copa América, então confira aí. Beleza então galera, vamos começar a análise da rodada de número 10, a primeira depois da pausa para a Copa América. Se foram aí, basicamente um mês aí, sem o Cartola, sem o Campeonato Brasileiro, e voltamos na Copa do Brasil nos jogos de quarta-feira. Vamos começar a falar um pouquinho da rodada de número 10, Brasil que consagrou 9 vezes campeão da Copa América, então parabéns pro Brasil, mesmo sem Neymar, o Brasil foi muito bem, então parabéns para a seleção brasileira, isso que importa. Vamos falar agora então, o que é justamente o Campeonato Brasileiro, o Cartola FC. Vamos começar então a falar a análise da rodada de número 10. Para essa rodada, vamos voltar a pensar um pouquinho nos jogos que a gente tem, porque não vai ser tão simples assim. Os jogos, se a gente for ver na tabela aqui, é uma rodada interessante para se apostar. Não é uma rodada tão difícil comparada às últimas rodadas. Dá pra gente ir muito bem nessa rodada. Só que como a gente não sabe como que os times vão voltar pro Brasileirão, então vai ficar um pouquinho mais difícil pra gente. Primeiro jogo vai ser entre Grêmio e Vasco às 17 horas na Arena do Grêmio. Então se o primeiro jogo é às 17, então o mercado fecha às 15. Lembrando que Grêmio e Fortaleza jogam às 17 como mandantes, tá bom? Grêmio e Vasco um jogo difícil para se apostar. Acredito muito no Grêmio, mas tem que tomar cuidado porque o Grêmio jogou na Copa do Brasil, jogou contra o time do Bahia, tomou o gol jogando na Arena do Grêmio, então fica esperto em relação ao SG. Se fosse para apostar no time do Grêmio, aposta em pelo menos um defensor, pode ser interessante, porque o Vasco que realmente não estava tão bem assim nas primeiras 9 rodadas, embora o Vasco nos últimos jogos conseguiu sair da zona de rebaixamento, mas fica esperto porque o Grêmio pode ser interessante, pelo menos um aí na defesa pode ser legal, Jeromel, Kahneman, os dois são muito bons, só toma cuidado porque o Kahneman e o Jeromel estavam muito valorizados nos últimos jogos que eles fizeram, então toma cuidado que pode desvalorizar. Se o Everton Cebolinha jogar, que eu acho que pode ser um pouquinho mais difícil, é interessante com certeza, tudo bem? Fortaleza e Avaí, um jogo no Castelão, um jogo interessante para apostar. Lembrando que o Grêmio e Vasco eu vou colocar semi-asterisco porque a gente não sabe se o Grêmio vai com o time titular. Fortaleza e Avaí, um semi-asterisco também, porque é um jogo interessante, porque o Fortaleza, jogando no Castelão, a gente sabe a força que é o Fortaleza, é muito forte jogando no Castelão. Já o Avaí não está muito bem, está com um técnico novo, saiu o Geninho, entrou Alberto Valentim, vamos ver se o Avaí vai melhorar um pouquinho, mas com certeza o Rogério Ceni pode ir muito bem com o time do Fortaleza nesse jogo. Apostaria pelo menos ataque do Fortaleza, pode ser interessante. São Paulo e Palmeiras, jogo difícil para se apostar. Palmeiras conseguiu sair com 1-0 contra o Inter na Copa do Brasil. A gente viu que o Palmeiras ainda não vem tomando gols, mas toma cuidado, porque o Palmeiras jogando fora contra o São Paulo é diferente, é clássico e pode ser complicado, tanto para o São Paulo quanto para o Palmeiras. Jogo aí, provavelmente de gols aí, pode ser interessante, mas eu vejo um ligeiro favoritismo pelo São Paulo, porque o Palmeiras pode não ir titular, mas o Palmeiras sempre tem um time muito forte, jogando titular ou não. Bahia e Santos, um jogo legal para se apostar, só que o jogo vai ser em Pituaçu, não é na Arena Fonte Nova. Apostaria talvez em ataque do Bahia, que realmente é muito bom, só que toma cuidado porque o Bahia pode conseguir aí poupar alguns jogadores, porque foi muito bem contra o time do Grêmio, conseguiu um empate lá na Arena do Grêmio lá no Sul, então basicamente o Bahia vai apostar suas fichas na Copa do Brasil. Toma cuidado porque o Bahia pode meio que misto contra o time do Santos, e o Santos tem grande chance aí de fazer um bom jogo. O Santos sempre faz gol jogando fora de casa ou jogando em casa, é um time que tem um ataque interessante, então toma cuidado em relação à defesa. Não apostaria em nenhuma defesa dos dois, talvez um jogo de ataque. Flamengo e Goiás, o primeiro jogo asterisco, pode colocar asterisco. Aí você me pergunta, putz, mas o Flamengo não vai titular totalmente. É verdade, talvez o Flamengo não vá titular, mas o Jorge Jesus, que é o novo técnico do Flamengo, pode colocar alguns jogadores que pode ser titular. Acho que o Bruno Henrique vai no jogo contra o Goiás. Se o Bruno Henrique jogar, pode ser interessante. Tem a lei do ex contra o Goiás. Também tem o Gabriel que vem fazendo gols. O Flamengo pode ter a estreia do Rafinha, que não estreou no jogo contra o Atlético, que estava sendo cotado para fazer a estreia dele. É um jogo difícil, mas é um jogo que o Flamengo pode conseguir aí pelo menos sair com SG e um golzinho ou outro para tentar sair com a vitória. Cruzeiro e Botafogo, um semi-asterisco. O Cruzeiro não vinha muito bem no campeonato nos últimos jogos, que tinha terminado, você vê que estava até em 18º, mas acho que o Cruzeiro nessa parada pode ser interessante, pode valer a pena. Talvez um jogador aí na defesa tipo o Dedé pode ser legal. Não apostaria tanto jogadores assim do Cruzeiro, porque o Cruzeiro pode tomar gol, mas acredito muito no Dedé para essa rodada. Tá negativo e pode valorizar.
Botafogo corre por fora, aí pode fazer um golzinho assim às vezes, toma cuidado em relação a isso, mas eu apostaria talvez na defesa do Cruzeiro com o Dedé apenas, só o Dedé, não colocaria mais nenhum jogador. Corinthians e CSA, um jogo asterisco, pode colocar asterisco aí, um jogo interessantíssimo. Acho que o Corinthians ganha e ganha bem contra o time do CSA. O CSA também trocou aí o técnico, saiu o Renato Cabo, agora entrou o Argel Fuchs. O Corinthians tem grande chance aí de ir muito bem nesse jogo, acredito, porque o Corinthians vem fazendo alguns amistosos. Tudo bem que nos amistosos que o Corinthians estava fazendo, o Corinthians perdeu 2, ganhou 1, né? E assim, é complicado falar, mas assim, o Corinthians tem grande chance de ir muito bem, porque a zaga é muito forte e o CSA não vinha fazendo um campeonato com um ataque muito bom. E sem falar que o Corinthians está agora com a volta do Gil. O Gil poderia ser interessante, 11 cartoletas pelo lado do Corinthians, pode sair com SG. Para quem não lembra do Gil, o Gil ele não era tanto mito assim em 2015, quando ele jogava no Corinthians. Ele era muito seguro, sempre saía com SG, sempre fazia uns 6, 7 pontos. Vamos ver se o Gil voltou a roubar bastante bola. Ele não roubava muita bola. Nesse jogo aqui, basicamente, o Corinthians pode ser muito bem com o Pedrinho também, isso com algum atacante aí, não sabemos qual que vai, pode ser o Love, pode ser o Gustavo. Vamos ver como que o Corinthians vai. Atlético Paranaense e Inter, um jogo interessante para se apostar pelo lado do Atlético. Vejo o Atlético muito superior ao Inter, porque joga na Arena da Baixada, só por esse motivo, tá? Só que o Inter jogando fora ainda tá muito complicado, jogou contra o Palmeiras agora, não conseguiu fazer gols, o Inter tem a dificuldade de fazer gols jogando fora, e o Atlético jogando em casa é muito forte. Vamos ver, porque os dois times estão na Copa do Brasil e vão jogar na próxima semana, vamos ver se esses times aqui, eles vão colocar alguns jogadores titulares ou não. É bem interessante, mas se o Atlético colocar algum jogador titular, pode ser legal. Marco Ruben, pode ser o Rony também, pode ser legal. Chapecoense e Atlético Mineiro, um jogo difícil, um jogo de gols para se apostar. É um jogo que eu apostaria em ataque. Então, Everaldo pelo lado da Chape, alguns jogadores do Atlético em relação ao ataque, pode ser interessante. Não apostaria em SG nesse jogo aqui. Assim como o Fluminense e Ceará, também não apostaria em SG. É um jogo difícil, é um jogo na segunda. Talvez aí o Luciano, não sabemos agora se ele vai voltar ou não. Pode ser interessante, acho que o Luciano fica no Fluminense. Se ficar, realmente acho que pode ser uma boa opção contra o Ceará. Outros jogadores aí, não sabemos se o Pedro também volta. O Fluminense tem bons atacantes, apostaria talvez um ataque do Flu, mas não falo que é a melhor opção de todos os jogos agora. Em relação ao resumo que a gente vai fazer agora, eu vou pedir para vocês fazerem um time basicamente com defesa do Grêmio, Flamengo, Cruzeiro e Corinthians. Esses são basicamente as bases para sair com SG. Talvez o Fortaleza correndo por fora também pode ser interessante. E aí eu colocaria algum meio campista que pontue bem, principalmente pelo lado do Flamengo ou do Corinthians ou do Cruzeiro, que tem chance de sair com gols aqui, certo? E colocaria algum atacante aí que tem grande chance de fazer gols. Pode ser do jogo do Bahia e Santos, porque tem bastante jogos com gols aqui entre Bahia e Santos. Flamengo pode sair com gol, Corinthians pode sair com gol. Então assim, esses times aí podem ser interessantes. Fortaleza também. Acho que essas são as melhores opções para essa rodada. Gente, como falamos agora, nós não sabemos se o time vai titular ou não, então fica esperto aí se os times vão titulares, dá uma olhadinha, a gente não sabe ainda. Esse vídeo está sendo gravado na quinta-feira, então ainda a gente nem viu o jogo entre Atlético e Cruzeiro pela Copa do Brasil, a gente não sabe como que vai acontecer, então fica esperto porque a gente precisa ver como que vão vir os times para a gente conseguir montar o time do Cartola. Lembrando que teremos vídeos no Cartola durante as rodadas, então aproveita aí que a gente vai ajudando vocês, beleza? Se inscreva no canal mais uma vez para receber os vídeos e ative as notificações. Tamo junto, muito obrigado e vamos voltar a mitar depois da pausa para a Copa América. Abraços e rumo à mitagem na rodada número 10.